E olha, eu vou trazer uma mensagem agora muito forte, poderosa, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, assim como vai ajudar os nossos irmãos aqui. Agora abra o seu coração para receber a palavra. Eu sempre falo, eu não mudo a vida de ninguém, quem muda é Jesus. O próprio Pedro, e o João, quando ele estava subindo, a hora da oração, a nona, lá em Atos capítulo 13, não é minha mensagem de hoje, a Bíblia fala sobre um mendigo, um coxo, que vivia pedindo esmola na porta da igreja, e ele era doente, e o Pedro chegou para ele e falou: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então veja, o que é que vai levantar a pessoa? É a palavra. Quando a pessoa entende a palavra, ela começa a reinar, a vida dela muda. Então isso é importante. Eu quero trazer para você aqui uma mensagem que está lá em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 16. O versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Quem achou, diga graças a Deus. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Eu vou ler com você toda essa parábola, tá bom? Aqui uma história, a qual Jesus aqui ele está contando, narrando. E eu vou trazer aqui a explicação para você, a parte a qual nos interessa. Preste atenção. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, deixa eu pegar aqui, a minha tela parou, bicho. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento, para o inferno. E disse-lhes Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, que estão vivos, tampouco acreditarão ainda em alguns dos mortos que ressuscite. Amém? Preste atenção aqui. Vamos entender aqui essa passagem. Para nós aqui o que interessa é a primeira parte, quando Deus ele falou aqui ao meu coração. Para você entender, a Bíblia fala sobre 2 homens. Um que era rico e o outro que era pobre. O rico, ele era muito rico. A Bíblia relata que ele vivia uma vida, de regalias. Ele aproveitava a vida, ele desfrutava ali das riquezas dele. A Bíblia diz que ele se vestia bem,
provavelmente, né, comia bem, desfrutando ali das riquezas dele. Porém a Bíblia fala, e não cita o nome desse homem, a Bíblia não está falando o nome dele aqui, mas a Bíblia fala também de um pobre, a qual o nome dele era Lázaro. Esse pobre, ele era pobre, não tinha nada nem para comer. Ele vivia na porta desse rico, esperando uma migalha cair, para que ele pudesse comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, a Bíblia diz aqui que ele era cheio de chagas. Ele tinha ali uma doença na pele, cheio de feridas. Só que certo dia, a Bíblia relata que os dois morreram. Um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Quem é que foi para o inferno? O rico. Pastor, ele foi para o inferno porque ele era rico? Não. Ele foi para o inferno porque provavelmente ele não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, trazendo para os nossos dias de hoje, amém? Mas também ali a Bíblia fala sobre o pobre. E esse pobre, ele morreu e ele foi salvo. Só que o que me chama a atenção aqui, veja, o Lázaro, ele teve fé para ser salvo, mas ele não teve fé para ser curado. Ele teve fé para ser salvo, mas ele não teve fé para prosperar. Olha que interessante. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui hoje para você. Às vezes tem pessoas que ela tem fé para prosperar financeiramente, mas ela não tem fé, às vezes, para ser curada. Às vezes outras pessoas, ela tem fé para ser curada, mas ela não tem fé, sabe, que Deus possa restaurar o casamento dela, ou às vezes que ela possa ser feliz na vida sentimental. Aí às vezes tem outros casos de pessoas que ela tem fé que Deus pode restaurar a vida conjugal dela, né, ou até abençoar a vida sentimental, mas às vezes ela não tem fé para ser perdoada. Então isso me chamou a atenção aqui. Você vê, poxa, ele tinha fé para ser salvo, mas ele não teve fé para prosperar. Mas como é que o senhor sabe disso, que Deus queria prosperar o Lázaro? Porque é vontade de Deus. Deus não quer que ninguém viva na miséria. Não estou dizendo que todos vão ser ricos. Não estou dizendo, sabe, que todos vão ter, sabe, um mundaréu de dinheiro. Mas Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Deus quer que você coma do melhor dessa terra. Deus não quer que você viva endividado. Deus não quer que você viva enrolado. Tem pessoas enroladas, irmão, às vezes na mão de agiota. O quanto de crente às vezes está se envolvendo, irmão, me desculpe ali pela palavra, vou ser bem direto, com essa desgraça de jogos, gastando tudo o dinheiro dela, pessoas dentro da igreja, se envolvendo com jogos. Não, meu irmão, você tem que se converter verdadeiramente. Aí às vezes, quando o pastor às vezes fala do dízimo e da oferta, que é bíblico, ela reclama. Às vezes ela murmura, mas está ali, sabe, perdendo o dinheiro dela, se acabando. A Bíblia então relata que Deus, ele quer ver sim a nossa prosperidade. Está lá nas cartas de João, coloca na terceira carta de João, fazendo favor, o versículo é o de número 2, lá no finalzinho da Bíblia. Olha o que diz aqui, terceira carta de João, o versículo é o de número 2, capítulo só tem um capítulo, é o versículo 2. Como é que eu sei que Deus, ele quer nos prosperar? Amém, igreja? Lá no finalzinho da Bíblia, se você voltar de trás para frente, você vai encontrar aí. E já tem no telão também, se você não conseguir encontrar. Diz assim, ó: amado, ou amada, né? Desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como vá bem a tua o quê? Alma. Olha que interessante. Tem uma parte aqui, ó, a segunda parte, Deus ele é bem direto e dizer o quê? Olha, eu quero que você tenha saúde. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tome posse da sua cura. Só que aqui ele diz o seguinte: olha, eu desejo que você vá bem em todas as coisas. Isso aqui é a verdadeira prosperidade. Deus quer que você prospere em todas as áreas. Ele quer que vá bem a tua alma.
Se a alma da pessoa não estiver bem, espiritualmente ela não estiver bem, ela não vai bem em nenhuma das outras áreas, irmãos. Não vai. As coisas vão começar a dar errado. Então, eu estava vendo aqui, na linguagem da atualizada, ARA, olha o que diz aqui, eu não sei se eles conseguem colocar para mim no telão, olha o que diz aí na ARA, faz o favor, veja se vocês conseguem colocar para mim, 3 de João, o versículo é o de número 2, ARA, ele vai encontrar lá rapidinho, eu sei que tem essa tradução. Consegue? Se não, pega aqui na minha Bíblia aqui. RA. Isso. Amado, acima de tudo, faço votos por tua o que, igreja? Prosperidade. E o que mais? E saúde. Assim como é próspera a tua o que? Alma. Então tá vendo? Então veja, Deus quer que você prospere, Deus quer que você vá bem, só que o que acontece? É necessário você ter fé para isso, é necessário você ter fé. Em Hebreus 11:1, a Bíblia fala, né, sobre a fé. Coloca para mim aí, fazendo favor, pode voltar para a nossa tradução, o que diz aqui, ó, versículo de número 1, a nossa tradução, meu querido. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não o quê? Se vê. Às vezes a pessoa está esperando a salvação dela, mas ela não espera que Deus venha prosperar ela, que Deus venha abrir as portas para ela. Às vezes ela não está esperando que Deus possa curar ela verdadeiramente. Aí eu vou mostrar para você, como eu disse, às vezes tem pessoas que financeiramente ela tem fé de prosperar, mas ela não tem fé de ser curada. Outros têm fé de ser curado, mas não têm fé, sabe, de ser abençoado, às vezes no casamento, na vida sentimental. Aí outros, às vezes, sabe, têm fé de ser abençoado na casa, na família, têm fé de ser salvo, mas às vezes ela não libera o perdão. Foi o que aconteceu com os discípulos aqui em Lucas capítulo 17. Coloca para mim Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas capítulo 17, versículo de número 5. Olha o que diz aqui, ó. E disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos o que, igreja? A fé. Tem outras traduções que diz o seguinte: aumente a nossa fé. Mas por que eles pediram isso aqui? Se você for ler antes, você vai ver que Jesus estava falando do perdão. Quando Jesus falou para eles perdoar, eles estavam dispostos a perdoar 1, 2, 3 vezes. Às vezes é como nós. Só que será que você está disposto a perdoar todos os dias? Jesus disse que nós temos que perdoar 490 vezes por dia. Amém, igreja? Então é para não faltar. Como assim, pastor? 70 vezes 7. Jesus falou para os discípulos. Você já viu aquele caso, a pessoa fala: olha, eu perdoo 1, perdoo 2, perdoo. Na terceira vez, olha, eu perdoo, mas na quarta não chega, não. Quem já ouviu isso? Você já ouviu? Você tem que perdoar todos os dias. Aí quando Jesus falou isso para eles, aí eles falaram: Senhor, olha, aumenta a nossa fé. Tem fé para isso? Não, todos os dias está perdoando. Aí foi o que eu disse, às vezes tem pessoas que têm fé para perdoar e outras não. Tem pessoas que têm fé para prosperar e outra não. Às vezes tem uma área da vida daquela pessoa que não anda, mas Deus quer que ela prospere. Deus quer que ela vá bem em todas as áreas. E como é que eu tenho que fazer então, pastor, para me prosperar? O que eu faço agora, pastor, para adquirir fé? Primeiro, nós sabemos que a fé só vem de uma maneira. Amém, igreja? E isso eu vou ensinar pela Bíblia. Não estou falando ensinamento humano. A Bíblia diz aqui em Romanos 10, 17. Olha aqui, ó. Eu sei de qual, mas vamos deixar aqui na Bíblia. Romanos 10, 17. O que diz? De sorte que a fé, ela vem pelo quê?
ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então veja, quando eu ouço a palavra, eu vou adquirir fé. Quando você ouve ali a palavra de Deus, você adquire fé. Lembrando, o Lázaro, ele tinha fé ali para ser salvo, mas ele não tinha fé para ser curado. Ele tinha fé para ser salvo, mas ele não tinha fé para viver uma vida próspera, uma vida abençoada aqui. E o próprio Jesus disse o seguinte: olha, eu sou a porta. Coloca para mim João capítulo 10, versículo de número 9. Então veja, eu tenho que ouvir a palavra. Olha o que diz aqui, ó. Jesus diz o seguinte, João capítulo 10, o versículo 9. Diz assim: eu sou o que, igreja? A porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará o que? Pastagem. Olha que interessante. O Lázaro, ele entrou por essa porta, só que ele não encontrou as pastagens. Às vezes tem pessoas que ela entra pela porta, que é Jesus, mas ela não encontra a pastagem. Ela não consegue prosperar, ela não consegue ser bem sucedida. E aí o que eu devo fazer? Eu tenho que ouvir a palavra e pedir também. Olha o que a Bíblia diz aqui, Salmo 118, o versículo é o 19. Vamos aqui para Salmo 118. Essa mensagem é para você prosperar em todas as áreas da sua vida, irmão. Todas as áreas. Olha, guarde essa palavra no seu coração. Depois você vai estar gravado, você assiste de novo, aos amigos que estão nos assistindo. Se Deus está falando com você, até aqui como eu sei que Deus está falando com você, compartilhe esse vídeo já dê um like, um joinha, e o YouTube vai entender que esse vídeo ele é um vídeo bom, e ele vai distribuir para mais pessoas também, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, Salmo 118, o versículo é o 19, olha o que ele diz aqui, ó, Salmo 118, versículo 19, ele diz o seguinte: abre-me as portas do que, igreja? Da justiça, e entrarei por elas, e louvarei a quem? Ao Senhor. Olha que interessante, Jesus diz, eu sou a porta. Só que aqui o salmista, ele diz, Senhor, abre-me as portas. Então eu entrei pela porta, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Agora eu tenho que pedir para Deus abrir as portas. Ele é a única porta da salvação, lembrando. Mas quando eu entro por Ele, eu entrei por essa porta, eu vou encontrar outras portas, que é a porta da cura, a porta da bênção financeira, a porta da salvação familiar, aquela porta que você precisa do seu milagre. Então o salmista, ele diz o que? Abre-me as portas. É a mesma coisa hoje você pedir, Senhor, me dá as revelações. Meu Deus, fala comigo. Jesus usa ali o pastor para me dar a mensagem que eu preciso, a revelação, o entendimento que eu estou precisando. Então o que ele falou? Abriu as portas, Deus falou com você. O que você tem que fazer? Eu tenho que entrar por ela. Eu vou assumir aquela palavra, eu vou assumir aquilo que está escrito, mesmo que ainda não aconteceu. Mas vai acontecer, diga glória a Deus. Vai acontecer. Quando a palavra vem, ela vem com um propósito. A Bíblia relata que Deus, ele não manda uma palavra por acaso. Ela vem com um propósito, para dar frutos, para prosperar naquilo que ele a enviou. Se eu não me engano, está lá em Isaías 55:11, ele fala sobre isso. Então ele está declarando, olha, eles colocaram, assim será a palavra que sai da minha boca. Eles colocaram no telão, ela não voltará para mim o quê? Vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Eu pedi, Deus, abre as portas. Meu Deus, me dê uma palavra aqui para essa área da minha vida que eu não estou conseguindo prosperar. Me dê uma direção. Então Deus deu a palavra, eu vou entrar por ela como? Louvando e adorando a Deus. Diga glória a Deus. É dessa forma que nós temos que fazer. Mas quem é que vai entrar por essas portas? Só basta a pessoa pedir? Diga assim, não basta só pedir.
Olha o que a Bíblia diz aqui, volta para o Salmo 118, o versículo é o de número 20. Quem é que entra por essa porta? Olha o que ele diz aí. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos o quê? Entrarão. Pastor, quem é justo? Aquele que está lá fora fazendo caridade, aquela pessoa boazinha? Não. Aquela pessoa que ajuda os pobres? É esses que vão ser salvos? Não, meu irmão. Não é esses que vão ser salvos. Quem vai ser salvo, lembrando, é aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente o quê? Salvador. É muito triste dizer isso, mas é uma pura verdade. Você vai ver que muitas pessoas boas vão se perder e vão ir para o inferno. Mas por quê? Porque elas rejeitaram Jesus. Elas não aceitaram a palavra. E muitos, às vezes, até mesmo estão dentro da igreja, que aceitaram Jesus também vão se perder. Mas por quê? Para ser justo, não é só você ouvir a palavra. Eu falei isso até na sexta-feira, quando eu ministrei aqui no culto da tarde e da noite. Eu falava, quem é o justo? Aquele que ouve a palavra e pratica. Não é só porque a pessoa está na igreja, sabe que ela é justa. As atitudes dela vai mostrar que ela é justa, sim, mas o principal é ela praticar a palavra, ela obedecer. Então quem vai entrar por essas portas? O justo. Isaías 26, versículo 2. Coloca para mim Isaías capítulo 26, versículo de número 2. O que ele diz aqui, ó? Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa o que, igreja? A verdade. Quem é a verdade? Jesus, a palavra. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então para quem que as portas vão se abrir? Para a nação justa, um povo justo, aquele povo que observa a verdade, que observa a palavra ali de Deus. E como é que nós temos que entrar por essas portas, igreja? Vamos lá, Salmos, volta no Salmos de novo, 100, versículo 4 e 5. Já estamos finalizando já. Até meio-dia a gente acaba. Não, mas tem outro culto aqui, viu? Acabando aqui tem outro culto. Salmos de número 100, versículo 4. Quem está entendendo aqui a palavra? Deus quer que você prospere em todas as áreas. Essa palavra é para você prosperar em tudo, ser feliz em tudo. Olha o que ele diz aqui, ó. Como é que nós temos que entrar pelas portas? Ele diz, entrai pelas portas dele, com louvor e em seus átrios, com hino, louvai e bendizei, e que igreja? O seu nome, versículo 5, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade e se estende de geração o quê? Em geração. Pastor, como é que nós temos que entrar por essas portas? Louvando e adorando ao Senhor, cantando hinos a Ele, amém? Pastor, Deus deu a revelação, ainda você fala, pastor, mas eu não recebi o meu milagre ainda. Não, mas o seu milagre está naquela revelação que você recebeu. Aquela porta que Deus abriu, agora cabe a você entrar por ela. Deus abre a porta, você que vai entrar. Você vai assumir a palavra, amém? Vai assumir ela, e Deus deu a palavra, Deus está falando ao seu coração. Eu vou ficar triste? É para ficar para baixo? Ah, mas pastor, olha a situação que eu estou aqui, olha a batalha, olha a luta. Não, eu não vou olhar para a situação. Eu vou olhar para o que Deus está falando, para aquilo que está escrito, e eu vou louvar a Deus por essa palavra. Então aquela palavra que você está recebendo, aquela porta que Deus abriu, é aquela palavra que vai se cumprir na sua vida. Eu sempre falo aqui o seguinte, se Deus revelou algo para você, na Bíblia, você estava lendo a Bíblia, Deus falou com você, você veio para a igreja, Deus falou ao seu coração, é aquilo que Ele quer fazer na sua vida, diga glória a Deus. Então como é que eu vou fazer? Eu vou louvar a Deus, eu vou exaltar Ele, mesmo que ainda nada tenha acontecido. Então exalte a Ele de todo o seu coração. E aí o que vai acontecer com essas portas? Salmo 60, versículo 11. Olha o que diz aqui. Salmo 60, versículo de número 11. Glória a Deus. Salmo 60, versículo 11.
Ele diz assim: e as tuas portas estarão abertas quando, igreja? Vocês não acharam, não? Eu falei o quê? Mas eu falei qual livro? Salmos? Me perdoe. Isaías. Vocês me perdoam? Também erro, sou humano, pessoal. Isaías 60:11. É emoção. A palavra está tão boa que me emocionei aqui. Isaías 60:11. Acharam? Eu achei aqui. Dá mais um tempinho para os irmãos. Isaías está praticamente aí no meio da Bíblia. Assim, enquanto você está em Salmos, vai para frente um pouquinho, você vai encontrar o livro de Isaías. É bom que você vai pegando habilidade aí com a Bíblia. Isaías 60:11. Amém? Vamos lá. E as tuas portas estarão abertas como, igreja? Ela nunca vai se fechar. As portas, elas estão sempre abertas, mas para quem? Para o justo. Diga glória a Deus. Para aqueles que ouvem a palavra e praticam. Ele diz: nem de dia e nem de noite o que? Se fecharão. Ele falando do dia, quando as coisas estiverem indo tudo bem para você, as portas vão continuar abertas. Noite, a noite aqui representa trevas, escuridão. Quando vem as lutas, quando vem as batalhas, as portas vão continuar abertas. Mas é o que ele diz aqui, ó? Para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Amém? As bênçãos vão vir até você. Você entrou por essas portas, tomou posse da bênção. Deus está falando, elas vão estar abertas, essas portas vão estar abertas de contínuo, elas não se fecharão nem de dia nem de noite, e Deus mesmo vai trazer para você, as bênçãos vão te alcançar em nome de Jesus, amém? Coloca para mim rapidinho Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, eu não estava no meu esboço não, mas vou ler aqui no telão rapidinho, e ele diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, o que? Da terra. Então veja, Deus ele fala por meio do que? Da palavra. Deus fala pela palavra. Então o que ele está falando aqui? Eu vou ter cuidado de ouvir a palavra. Eu vou guardar os mandamentos, as direções que Ele está nos dando hoje. Ele vai nos exaltar. Aí a nossa mensagem, versículo 2: e todas estas bênçãos irão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Diga assim: as bênçãos virão. Você tem fé de chamar elas? Então fala assim: pode vir, Deus, manda as bênçãos. Fala para ele: pode mandar as bênçãos. Quem quer bênção de Deus aqui, ó? Então Deus vai mandar as bênçãos para você, aonde? Seja no campo, seja na cidade, aonde você estiver, as bênçãos do Senhor vai vir, amém? João capítulo 10, versículo 9, de novo, para a gente ler e finalizar. João 10, 9, então o que ele diz aqui, ó? Eu sou a porta. Quem é a porta? Jesus. Você entrou por essa porta, você vai encontrar diversas portas ali para você agora ir assumindo. Eu vou tomar posse. É a porta ali, é uma porta de emprego que Deus ele abre, amém? Eu vi pessoas contando testemunho aqui hoje, seja para um filho, seja uma porta ali, passou lá na sua empresa, seja uma porta da cura, uma porta de uma bênção sentimental, financeira. Deus tem essa porta para você. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará o quê? Pastagem. Lembre-se, o Lázaro não encontrou a pastagem, mas você pode encontrar essa pastagem. O que é a pastagem? É o sustento, aquilo que você está precisando hoje. Não basta só você ser salvo, Deus quer te prosperar nessa terra. Olha o versículo 10, o que ele diz? O ladrão não veio senão roubar, matar e o que? Destruir. Esse é o propósito, né, do diabo. Ele veio roubar, matar e destruir. Porém, o que ele diz? Eu vim, Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham com que, igreja? Abundância. Mas lembre-se, você vai viver de acordo com a sua fé.
Não basta só você ter fé para ser salvo. Você pode ter fé para ser curado, para ser liberto, para ser abençoado nas suas finanças. Você pode ter fé para ser abençoado no seu casamento, na sua vida sentimental, em todas as áreas da sua vida. Amém? É só pedir: Jesus, abre as portas, me dê uma palavra. Ele deu a palavra, pode entrar por ela e tomar posse ali. Já entre por ela louvando e adorando a Deus, antes mesmo de acontecer. Mas você vai ver que mais na frente ela vai acontecer ali, o seu milagre, você vai tomar posse dele. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Sentado mesmo, nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração aqui pelos irmãos que nos acompanham pelo YouTube e depois eu continuo aqui com vocês, amém? Estendo as mãos aqui para frente, para o altar, aqui em direção aqui ao nosso aparelho aqui de celular, onde está gravando. Jesus, eu venho pedir uma bênção agora para cada irmão que nos acompanha por meio aqui das redes sociais. Meu Deus, são centenas de pessoas e às vezes até milhares de pessoas que nos acompanham no Brasil, no mundo, aqui no estado de Pernambuco, nas cidades aqui. Jesus, eu te peço que o Senhor venha visitar agora cada irmão e irmã que nos acompanha, que a bênção do Senhor acompanhe cada um dos nossos irmãos. Nós entendemos que às vezes tem pessoas que ela tem fé para isso, mas não tem fé para aquilo. Ela tem fé para ser curada, mas não tem fé para ser abençoada na vida financeira. Ela tem fé para ser abençoada na vida financeira, mas ela não tem fé que Deus pode restaurar o casamento dela, que pode abençoar a vida sentimental dela. Outros têm fé que Deus pode restaurar o casamento, a vida sentimental, mas às vezes ela não tem fé para perdoar. Só o Senhor, meu Deus, pode nos dar fé. E a fé vem pelo ouvir pela palavra. Meu Deus, que o teu povo agora que me acompanha pelas redes sociais seja abençoados em nome de Jesus. E todos digam amém e glória a Deus. Amém? Pode aplaudir Jesus em forte. Amém? Olha, você que está nos acompanhando, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, essa mensagem. Eu creio que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então você vai nos ajudar a evangelizar. Tem pessoas que às vezes até isso não faz. É importante, você sabe, ter disposição de evangelizar. Não é o Leandro que tem que aparecer, é Jesus. Então que essa palavra, sabe, alcance aí muitas pessoas. Então nos ajude, dê um joinha aí também, um like, e aí você nos ajuda aí a divulgar essa mensagem, tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus mais uma vez?